E principalmente com o último jogo, né, nosso dentro de casa no primeiro turno. Nós tínhamos uma intenção de fechar o primeiro turno na faixa aí de pelo menos no mínimo 32 pontos e infelizmente nós não iremos mais conseguir isso de maneira alguma de fechar nessa faixa aí dos 32, né? Mas é claro que nós vamos tentar fechar pelo menos no G4, que já seria algo bom para nós, principalmente essa queda nos últimos jogos nossos, principalmente dentro de casa. A alteração do Serginho ali no final do primeiro tempo, qual foi a tua ideia, Roberto? De fazer um time mais agressivo, né? De buscar dar mais velocidade. O Jefferson sempre é uma característica de velocidade, como realmente ele entrou, e a gente tirou um jogador que estava fazendo aquela chegada, mas estava fazendo com um pouco mais lento do que o Jefferson. O Jefferson é uma entrada para poder dar mais agressividade, mais velocidade na nossa equipe, que o primeiro tempo foi o mais lento nosso durante essa competição quase que toda. O primeiro tempo nosso não foi aquilo que nós estamos acostumados do Paraná na competição. Roberto, este excesso de pontos perdidos dentro de casa, contra Barueri, contra a Ponte Preta, e agora de 4 jogos são 3 derrotas em casa, isso de alguma forma vai inviabilizar o acesso do Paraná? Não, planejamento, né? Claro que as outras equipes também estão perdendo, né? E nós temos conseguido pontos fora, mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Nós temos que voltar a vencer dentro de casa. Esse está sendo para nós agora nesses últimos tempos aí, talvez, quem sabe, a equipe ficando um pouco mais nervosa, principalmente no primeiro tempo quando o time não estava bem, e pegamos um adversário de capacidade e nós não conseguimos ter a velocidade e fazer o bom jogo como realmente a gente vem fazendo durante os outros jogos. Essa talvez tenha sido o pior primeiro tempo nosso aqui dentro da Vila. Roberto, como é que dá para fazer exatamente, na melhor qualidade do seu jogador, que é o Wellington, conviver com essa situação de toda a partida, 20, 25 do segundo tempo, haver a substituição? Você entende de que vai ter que passar exatamente o segundo turno também dessa forma, tenta encontrar uma alternativa dentro do grupo, ou até mesmo pede uma contratação de um jogador pelo menos parecido com ele para a segunda fase? Bom, eu sempre falo daquilo que nós temos. Claro que nós temos as nossas necessidades, o Paraná e várias outras equipes, né? Mas o Wellington a gente vai ter que conviver dessa maneira, não adianta querer mudar. Nós temos que tá fazendo tratamento, trabalho, preservando, como vocês viram essa semana, ele treinou até menos em alguma situação para nós podermos aproveitar. E nós temos que aprender a conviver com essa situação, ou igual hoje, né? A gente colocar alguém para poder ajudá-lo nessa armação, e nós vamos conviver e esperamos poder ainda usá-lo e utilizá-lo da maneira que nós estamos usando ainda, né? Roberto, você sempre vinha utilizando o Ricardinho. Não acha que hoje era um jogo para o Ricardinho nesse segundo tempo? Mas tinha muita troca para fazer, né? Não adianta a gente pensar no Ricardinho, tinha o Hernani, o Parque entrou muito bem e não tem tanta alteração. Nós temos só 3 e nós temos que fazer dentro dessas 3. O quanto que o Hernani modificou a equipe na entrada dele no segundo tempo, Roberto? Ele é um jogador mais de força de área, né? Ele é um intermediário entre Jean e o Bolebi. Entrou muito bem, é um atleta que está ganhando cada vez mais espaço, cada vez mais condicionamento, e pode ter certeza que está muito próximo aí de estar dentro da nossa equipe. Já estamos aí com ele alguns jogos entrando, teve um jogo que ele entrou e teve que trocar pela parte física, e cada vez mais ele está ganhando esse condicionamento, e hoje entrou muito bem no jogo. Como você vê a análise aí dessa posição da torcida ali, por ser 3 jogos, 3 derrotas em casa? Eu acho que o pessoal está um pouco com falta de paciência, até pela campanha do time que vai bem, principalmente o pessoal que está atrás do banco ali. Só acaba prejudicando a própria equipe, né? Acaba deixando nervoso os jogadores, acaba enervando, né? Eles têm que tirar como exemplo aqueles que ficam lá em cima, né? O pessoal da Fúria que vem, faz carreata, tá junto. Esse é o verdadeiro torcedor. Ali atrás é aqueles que de repente, sei lá, de repente por algum motivo, de repente uma semana que não teve muito boa, que talvez vem para o campo para poder extravasar. E aqueles ali, o pessoal até descarta e a gente não leva em conta. Tem que levar em conta aquele torcedor que preencheu hoje o estádio e vibrou e torceu os 90 minutos como tem que ser. Essa é a função do torcedor. Mas ainda, até aproveitando o gancho do Hernani, daqui a pouco ele, pela condição e pelo futebol que ele demonstrou, ele vai ser titular
do ataque do Paraná? Eu acredito que sim, está muito próximo, entrou muito bem mostrando essa condição e nós temos aí mais uma semana inteira para trabalhar. Eu acredito firmemente que ele está muito próximo aí de ganhar uma condição dentro da nossa equipe e até como titular, mostrou essa capacidade, ele veio contratado para isso e está brigando e agora está entrando numa condição física melhor do que aquela que ele chegou aqui. Importante a tua palavra no momento de derrota até, Roberto. Relação tua com o grupo, porque até pela alteração que você fez aos 43, alguém pode colocar que talvez o Serginho não tenha gostado, talvez possa atrapalhar ali internamente. Então é legal que você fale do ambiente interno, independente de resultado, de trabalho de dia a dia e dessa caminhada tão difícil do Paraná aí na Série B. É muito melhor o jogador estar saindo do que estar entrando, né? Aquele que está entrando está no banco. Aquele que está saindo, se ele saiu aos 40, ele estava jogando, o Serginho está bem resolvido, tem nos ajudado muito. Quando eu cheguei aqui no Paraná, talvez ele era um dos jogadores mais questionados. Hoje é um jogador que ele é um titular dentro da nossa equipe, tem entrado, e eu tenho ali posições e eu tinha que tomar uma atitude até para a gente mudar alguma coisa, né? E eu tenho certeza que ele é um atleta esclarecido, cabeça boa, e isso daí com muita tranquilidade, ele sabe que faz parte dos nossos planos. Ô, Roberto, você falou que o time pode ter ficado tenso pelo mau primeiro tempo. Este grupo está preparado para encarar a pressão de repente, numa rodada ou outra, escapar do G4, já que tem contado com a sorte para não sair das primeiras colocações? Contado com os tropeços das outras equipes também, né? Você vê que agora ficou até distante dos três e nós estamos permanecendo até, vamos dizer, contando também com o tropeço de outras equipes. É sinal que a Série B é muito difícil. Nós temos uma equipe que nós temos as nossas qualidades, o nosso aguerrimento e as nossas falhas também, como qualquer outra equipe. Então nós temos que aprender a conviver e o atleta, e principalmente os atletas do Paraná, eu tenho certeza que eles são preparados, têm personalidade e não é um tropeço dessa maneira que aconteceu que pode abalar. Nós temos que estar preparados para ser cobrado também, não é só estar vibrando na hora dos resultados positivos, como foi contra o ABC, contra o Guarani e assim por diante. Nós temos que conviver com as derrotas também. Não é bom e ninguém gosta, principalmente nós, mas tem que aprender. Ô Roberto, você entende que para a segunda fase do campeonato pode haver um diferencial exatamente em razão das equipes se conhecerem, e vai chegar aquele momento que é importante vencer independente de jogar bem, e o caso poderia ser o jogo de hoje? Claro, não adianta você querer pensar em vencer, convencer e tudo mais e dar espetáculo. O que a torcida quer é a transpiração dos atletas e é isso que nós estamos fazendo. E quanto ao conhecimento de todos os adversários para o segundo turno, é claro que vai ser muito maior, isso não há nem dúvida, né? No segundo turno nós vamos ter conhecimento muito maior das equipes, isso para aqueles que conseguirem aproveitar vai ser um fator decisivo. Roberto, como é que você